Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de forma prática para você começar a receber os seus R$ 300 mensais em fundos imobiliários. Então já fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou Robson Andrade e seja bem-vindo mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Quando falamos de fundos imobiliários, digamos que atualmente é uma das melhores formas de diversificar os seus investimentos, além, é claro, de ter algumas coisas que também são vantajosas. Existem vantagens e desvantagens quando se fala de investir em fundos imobiliários. Isso, é claro, acontece também em outros investimentos. Quando você investe em ações ou até mesmo nos títulos mais seguros de se investir para aquelas pessoas que são mais conservadoras, como por exemplo renda fixa, CDBs e outros investimentos, até mesmo do governo, existem algumas coisas que às vezes o tornam e não os tornam tão vantajosos assim. E para você começar a receber um valor específico ali durante um período, durante o mês, é claro, vai depender muito de algumas situações, por exemplo, do seu esforço financeiro, do quanto você está disposto a investir mensalmente ou do quanto você pode, da sua capacidade de investir mensalmente, para que em um determinado momento você já possa receber uma quantidade razoável de rendimentos. Muitas vezes você já consegue receber um salário mínimo ali de rendimentos vindo desses fundos imobiliários, mas isso depende de algumas coisas que é o que eu vou estar falando também durante esse vídeo. E para fazer uma questão de comparativo e análise, eu separei dois fundos imobiliários, onde nós vamos estar fazendo aqui na prática um comparativo e, é claro, observando a importância de diversificar sua carteira, pensando também para que o vídeo não fique tão extenso e seja mais objetivo. Eu trouxe dois fundos imobiliários. O primeiro é o DEVA11, que é um fundo imobiliário voltado ali para aquisição, os seus investimentos ali ficam em títulos de dívidas do ramo imobiliário, como por exemplo CRIs, que são cédulas de recebíveis imobiliários, ou até mesmo LCIs, que são lastros de créditos imobiliários. Ou seja, é um fundo de investimento que ele é focado ali em aquisição de títulos de dívida e consequentemente é considerado um título de papel. E o próximo fundo imobiliário que eu trouxe é o XPLG11, um dos maiores fundos imobiliários, ele representa uma boa porcentagem ali do índice de fundos, que é o IFIX, que é um fundo de investimento, uma estratégia um pouco diferente da primeira, que não é um fundo de papel. No caso, o XPLG é um fundo de investimento do ramo imobiliário focado ali na aquisição de propriedade para aluguéis, principalmente galpões logísticos. A maioria dos seus inquilinos são empresas multinacionais que compõem a sua carteira, e é claro, eles possuem aí mais de 10 ativos aí que são galpões logísticos distribuídos por todo o Brasil. E o resultado, a rentabilidade ou o seu investimento vai depender de algumas coisas que nós vamos estar olhando a partir de agora também. E aproveitando, pessoal, que eu já estou falando sobre investimentos, eu gostaria de dar um pequeno recado para vocês. Aí no primeiro link ou no comentário fixado desse vídeo, eu vou estar deixando um presente para vocês, um treinamento gratuito, onde eu falo sobre os primeiros passos antes de investir, desde como fazer sobrar dinheiro até os principais cuidados que você deve ter antes de fazer o seu primeiro investimento, seja renda fixa ou renda variável. Então vai te ajudar muito. Passa lá e garanta seu acesso, pois ele é totalmente gratuito. E agora vamos diretamente ali falar do nosso primeiro fundo imobiliário, que é o DEVA11. E é claro, ter uma base ali, com base em algumas informações que são importantes para se investir, sobre o quanto você precisaria ter investido, quanto que você precisaria, e claro, também em relação ao tempo para que você pudesse receber os seus primeiros R$ 300 todos os meses ali de renda passiva deste fundo imobiliário. Então vamos lá, dar uma olhada aqui na nossa tela de computador. Bom, o primeiro fundo que nós iremos falar consequentemente é o DEVA11, E aqui eu já deixei aqui aberta duas abas, uma breve informação sobre os fundos imobiliários. Bom, o DEVA11 é um fundo de investimento que tem ali a estratégia voltada para títulos de dívida do ramo imobiliário, como eu já havia citado. E aqui logo de início tem outras informações que também não deixam de ser relevantes quando se vai investir em um fundo imobiliário. Por exemplo, a liquidez, são mais de 44 mil negociações diárias. Outra coisa também muito importante na tomada de decisão de comprar ou não um título, uma cota de um fundo imobiliário, que é a questão do rendimento. Aqui o último rendimento pago foi de 1,40 por cota. E aqui também o valor, o último valor negociado da cota do DEVA11, que no caso foi R$ 100,17. O último dividend yield pago foi de 1,43. Lembrando que o cálculo do dividend yield é levado em consideração o valor pago de rendimento pela cota, Se dividíssemos esse pelos R$ 100, teríamos aí esses mesmos 1,43% de rentabilidade. E aqui outra coisa interessante, o tamanho do patrimônio deste fundo imobiliário, 1,4 bilhões de reais. E o valor patrimonial, que é levado em consideração a quantidade de cotas emitidas pelo patrimônio, pelo patrimônio total do fundo, ou seja, é a quantidade de cotas que o fundo tem emitidas pelo valor do seu patrimônio, que é de 1,4 bilhões de reais. Aqui o resultado negativo, consequentemente, da questão dos fundos imobiliários
estarem se reerguendo aos poucos agora, após pandemia, e o preço, o valor patrimonial que leva em consideração, né, se o fundo está ou não sendo valorizado em relação aos seus investidores. E aqui 1,3 ainda é considerado um valor considerável e bom para se investir, né? Ele não está sendo tão caro, mas também não está tão barato. Ele está próximo ali do seu valor real patrimonial. Então é de 1,3. Mas o que nós vamos olhar agora é realmente o quanto você precisaria ter investido em uma carteira de DEVA11, quantas cotas você precisaria para que você pudesse ali ter os seus primeiros R$300 de dividendo, né? De rendimento todos os meses. E outra coisa que também não deixa de ser importante de ser lembrada é que todo rendimento de fundos imobiliários é isento de imposto. E aqui na nossa telinha de simulação eu vou pôr o ticket do DEVA11 e o valor do seu preço de compra, né? Levando em consideração a última cotação, que é de R$100,17, eu vou pôr o preço atual, os mesmos R$100,17, e já eu explico o porquê. Aqui ele me diz o seguinte: se eu tivesse, por exemplo, uma única cota de DEVA11, eu receberia R$1,24 de rendimento, levando em consideração o último mês, que foi 1,24% de dividend yield. Então eu receberia ali, levando em consideração a cotação de R$100,17, 1,24 por mês. Claro que está bem longe ainda de ser R$300, até porque o valor total aqui considerado de investimento seria apenas o valor de uma cota, né? Que é o que muitas pessoas consequentemente podem estar investindo todo mês. Para mim ter uma rentabilidade, um retorno de R$300 mensais, eu tenho que ter aproximadamente, se eu fosse fazer uma conta direta, né, de retorno, eu precisaria de R$30 mil e um rendimento próximo de 1% ao mês, e assim consequentemente eu teria R$300 todos os meses investido, ou o que daria R$30 mil investido, seja em renda fixa ou qualquer outro investimento que pague mais de 1% todo mês para mim poder ter esse dinheiro. Eu, levando em consideração a cotação, eu fiz uma conta rápida, eu precisaria exatamente de 245 cotas de DEVA11 para que eu pudesse receber aquele, já nos traz a informação da conta multiplicada, né? Eu estou multiplicando as 245 cotas pelo valor da cotação atual, e aqui consequentemente eu teria R$304 todos os meses já caindo na minha conta, na minha corretora, para mim poder fazer outra coisa, né? Ou eu investir dentro do próprio fundo de DEVA11, ou consequentemente eu poderia também comprar outros fundos ou tirar o dinheiro. E é claro, para o processo ser mais rápido, né? Para você ter um retorno mais, acelerar o processo, consequentemente você precisa reinvestir os seus dividendos. Não vai investir os seus primeiros R$100 acreditando que você vai aumentar o seu patrimônio rápido se você não reinvestir os seus dividendos. Imagine que os seus primeiros R$100 que você recebesse aqui de dividendos, seja de rendimento, seja de DEVA11 ou de qualquer outro fundo que você receba, você tire e gaste. Então assim, a sua capacidade de acelerar o processo, ela vai ser mais demorada. O mais correto é que você reinvista, porque se eu preciso de mais cotas para receber mais rendimento, consequentemente eu reinvestindo os meus rendimentos em mais cotas, o meu valor de cotas aqui vai aumentar, a quantidade de cotas que eu vou ter daquele fundo vai aumentar, e consequentemente o meu rendimento também. Uma vez que, se eu recebesse R$300 mensais todos os meses, eu tivesse reinvestindo esses mesmos R$300, praticamente eu conseguiria comprar 3 cotas a mais todos os meses do fundo, né? Nem que fosse por um determinado período, até eu atingir um objetivo. Por exemplo, eu sei que com 245 cotas eu vou precisar ter investido R$24.541 para me ter, por exemplo, R$500, se é a minha meta ter R$500 de rendimento, eu precisaria aumentar essa quantidade de cotas, né? Se eu tenho 245 e eu recebo 300 mensais, eu precisaria pelo menos de mais de 300 para que eu pudesse ter 500 cotas, por exemplo, 350 cotas, e aí já me daria R$430 mensais. E é claro, o investimento aqui seria de R$35 mil. E a questão é, o quanto você poderia estar investindo todos os meses, né? Quanto tempo levaria para que isso acontecesse? Se fosse de uma forma direta, levando em consideração aqui a primeira meta, que seria as 245 cotas que você precisaria ter comprado, você levaria aí, sem considerar o reinvestimento dos dividendos, você levaria uns 6 anos praticamente se você investisse R$300 por mês. E é claro que eu falei, para que você pudesse atingir os seus primeiros R$25 mil investidos, estaria relacionado à sua capacidade de investir. O tempo ele é importante, né? Levaria 3, 4 anos, dependendo do valor que você tivesse. Se você fosse investir consequentemente apenas R$100 em fundos imobiliários todos os meses, levaria mais tempo ainda para que você pudesse receber os seus primeiros R$300
R$300. E é claro que você poderia levar em consideração o seguinte: eu não vou focar diretamente em receber 300, mas eu vou buscar receber primeiro os meus R$100 e aí eu vou reinvestir esses mesmos R$100 para que eu aumente a minha capacidade. Se eu, por exemplo, tenho R$100 de rendimento e a minha capacidade de investir é 300, se eu fosse comprar 3 cotas, no próximo mês eu não vou comprar 3 cotas, eu vou comprar 3 cotas, que é o que eu vou investir, mais uma cota que eu recebo ali de rendimento, e eu vou reinvestir esse dinheiro. Ou seja, a minha capacidade já aumentou de 3 para 4 com aquisições de cotas do fundo. Isso seria um exemplo também prático de como aumentar. E a segunda parte boa de investir em fundos imobiliários, a primeira é você receber todos os seus rendimentos isentos de imposto. Ou seja, esses R$300 que você receberia seria totalmente isento de imposto. A segunda parte interessante é, supondo que você comprou uma única cota de DEVA11 a R$100,17, vamos dizer que durante o tempo que você está investindo, em 2 anos essa cota se valorizou e passou a valer R$105,10. Então você não teria somente o seu rendimento, né, mas você teria aqui também uma valorização do seu investimento de R$1.207, ou seja, as suas cotas se valorizaram R$1.207,85 em relação ao que você tinha investido, que era R$24.000. E então o seu patrimônio ele praticamente aumentou de tamanho, né? Uma vez que você, além de ter o valor que você já tinha investido, você ganhou pela valorização da cota, e você também ainda tem esses dividendos aqui todos os meses para você reinvestir e aumentar ainda mais o seu patrimônio. Isso é a chamada bola de neve, né? É você investir, usar os rendimentos para reinvestir também junto com os aportes que você faz todos os meses, e consequentemente acelerar o processo ali para que você não leve, por exemplo, 5, 6 anos da sua vida para poder receber ali um valor razoável de rendimento. Claro que R$300 muitas vezes para muitas pessoas diretamente ainda se torna um valor pouco, né? Pouco rendimento, mas eu te falo, se fosse para você investir em outro tipo de investimento, por exemplo, renda fixa, dependendo do título, para você receber de forma 100% líquida R$300 de rendimento, você teria que ter um investimento ali muito além de R$30.000. Você teria que praticamente quase que ultrapassar os R$40, R$50.000 para você receber 100% líquido R$300 todos os meses na sua mão, na sua conta. Então, o que diferencia os fundos imobiliários realmente dos outros investimentos, realmente essa questão, é as duas perspectivas: investir diretamente pela valorização e, é claro, o reinvestimento das cotas, até que você interprete ali que aquele valor já é o suficiente para você começar a desembolsar e não reinvestir, mas sim tirar esse dinheiro para você curtir, fazer alguma coisa interessante na sua vida, usar em prol do seu lazer e de outras coisas que você poderia estar fazendo também. Essa rentabilidade que ele mostra aqui é em relação à valorização, né? De R$100 foi para 105. Considerando um cenário de valorização, você teria quase 5% de valorização só pela cota, sem considerar o seu rendimento total com o reinvestimento dos seus dividendos, que é claro seria muito maior que isso. Então esse foi o primeiro fundo imobiliário, e é claro, vocês viram aí que o valor de investimento, né, sem levar em consideração os reinvestimentos, é algo próximo aí de R$25.000 para você poder receber os seus R$300 mensais todos os meses. Fica aí próximo de R$24.500. Antes de nós darmos continuidade ao nosso próximo fundo imobiliário, eu gostaria de dar mais um recado importantíssimo para vocês. Eu lancei o meu treinamento completo para quem deseja aprender a investir, do passo a passo básico ao avançado. Então, se você quer aprender a investir de forma correta, acesse o segundo link da descrição e garanta a sua vaga, pois está com preço promocional de lançamento. Mas corre lá e garanta a sua vaga, pois esse preço é por tempo limitado, né? Então corra lá e garanta a sua vaga por um preço bacana e fazendo um ótimo investimento, para que você possa aprender aí a fazer os seus melhores investimentos, né? Sempre levando em consideração a segurança e o retorno financeiro, e você não vai estar fazendo um mau investimento. E agora vamos continuar falando sobre o nosso próximo fundo imobiliário, que é o XPLG11. E aí vocês vão entender também outra coisa interessante, que é a questão, né, do retorno ali, o quanto isso interfere no tempo e no valor que você deseja receber de investimento, de rendimento ali em fundos imobiliários. Vamos aqui mudar para o nosso XPLG, é o nosso próximo fundo. E como eu já havia citado, o XPLG11 é um fundo voltado para a estratégia logística, né? Aluguéis, compra e aluguéis de galpões. E aqui a última cotação do XPLG é de R$ 97,28. Então vamos preencher aqui o nosso simulador com o preço R$ 97,28. R$ 97,28.
sem considerar a valorização ainda, né? 97,28. Vamos apagar, vamos pôr aqui um único valor, uma única cota. E aqui o rendimento deste fundo imobiliário, ele não foi um dos melhores desempenhos, né? Só pagou aí 0,62% ao mês em relação às suas cotas, o que no DEVA11 no caso foi 1,24%, praticamente o dobro do rendimento que o XPLG pagou para os seus cotistas. E é claro, como eu falei, isso depende muito da estratégia do fundo, né? Que tipo de fundo, a estratégia usada pelo fundo para adquirir ali suas receitas e consequentemente transferir ali através de cotas o rendimento para quem tem ali algum valor investido. E aqui no caso do XPLG 11, para você receber, você com uma única cota, você receberia 60 centavos aqui em relação ao valor que você investiu, que seria de R$ 97,28. Já para você receber R$300 de rendimento mensal, digamos que você vai ter que fazer um desembolso um pouco consideravelmente maior do que no DEVA11, que ficou ali próximo de 24.500. E é claro que poderia ser muito mais rápido ali e muito menor se você fizer um reinvestimento dos seus rendimentos ali mensalmente. E é claro, manter os aportes consistentes também. Aqui no caso do XPLG 11, para nós termos aí R$300 de rendimento, a quantidade de cotas que eu necessitaria neste fundo seria praticamente 500 cotas, né? Se eu colocar 500 cotas, ele já me mostra aqui que eu receberia mensalmente R$301,57. O rendimento acumulado deste fundo, se não me engano, foi próximo aí de 8%, né? Vamos dar uma olhada aqui nas informações que ele mostra. É isso mesmo. Aqui ele mostra, ele tem um histórico de rendimentos do fundo. Ele não mudou muita coisa, mas já teve rendimentos um pouco melhor. E o acumulado dos 12 meses é de 7,91%, enquanto no DEVA11 temos aqui praticamente 15% de rendimentos acumulados, né? 15,53%. Isso mostra, né, que é praticamente o dobro do rendimento que um fundo imobiliário teve em relação ao outro. Mas como eu falei, isso está relacionado à estratégia do fundo, ao tipo especificamente de fundo e a estratégia usada por cada um deles. Como se trata das receitas de aluguéis, diferente do outro que tem relação com juros e contratos ali de dívidas do ramo imobiliário, os seus valores ali são diferentes, mas não podemos também investir só olhando para a questão do retorno, né, do dividendo ali pago mensalmente ou nos 12 meses. Falando agora do XPLG 11, se você fosse querer receber rendimentos aí a partir de R$300 todos os meses, você precisaria desembolsar o dobro praticamente do que você desembolsaria em DEVA, né? R$48.640. E é claro, é muita grana. Se para quem deseja ter ali seus primeiros R$300, levando em consideração o DEVA 11, que era de 24 mil, para quem quer receber aqui investindo em outros fundos, como por exemplo o XPLG 11, você precisaria de um desembolso maior ainda, né? R$48 mil é muito dinheiro, dependendo da situação financeira de quem está começando a investir. E é claro, se você levaria investindo R$300 para quase 5 anos para receber os seus primeiros R$300, aqui você levaria praticamente, levando em consideração os mesmos R$300, você levaria quase 7 anos da sua vida para receber os seus primeiros R$300, sem considerar, é claro, a questão da valorização das cotas e também o reinvestimento dos dividendos, né? É muito importante você acelerar esse processo através do reinvestimento desses dividendos, porque uma vez que você poderia comprar algumas cotas ali, quase 4 cotas com R$300, você poderia comprar quase 5 cotas com os seus rendimentos aqui que você já ia obtendo ao longo do tempo. E é claro, seria a forma mais fácil também de acelerar todo o processo. Então muda muita coisa. Isso aí está relacionado realmente à questão que eu já citei, né? É sobre o fundo imobiliário ter estratégia diferente. Existem vários fundos imobiliários e cada um tem o seu tipo específico de estratégia. Se é um fundo de papéis como o DEVA11, se é XPLG também pagando ali dessa forma através do investimento em galpões logísticos, existem também os outros fundos que são fundos, por exemplo, que investem ali em shoppings, em prédios e salas corporativas, ou fundos de fundos, né, que são fundos que investem e compram cotas de outros fundos e recebem ali proventos destes fundos também, ou fundos híbridos que investem tanto em imóveis quanto em papéis, que também são outras possibilidades e claro, tem um retorno um pouco mais interessante em relação a um fundo que tem uma estratégia única e um tipo específico de estratégia focada ali só em um determinado investimento ou outro. Outra coisa que também é interessante para você investir em fundos imobiliários não é jamais você colocar todo o seu dinheiro
em um único investimento, né? Jamais pôr todo o seu dinheiro, como por exemplo, eu mostrei aqui o quanto necessariamente você precisaria, mas o mais importante é você aprender a diversificar e jamais colocar o seu dinheiro simplesmente em um único fundo imobiliário, né? Não é pegar 25 mil reais e jogar em um fundo como o Deva, ou simplesmente jogar 25 mil reais em um fundo como o XPLG11, mas sim fazer uma mescla ali, comprar, por exemplo, ao invés de comprar uma única cota ou 3 cotas em um mês de um único fundo como o Deva, é você comprar uma cota de Deva, uma de XPLG ou buscar outros fundos ali que se tornam interessantes na sua visão de investidor para que você comece a fazer uma carteira balanceada. E é claro, ter mais segurança nos seus retornos também. E é claro, não sofrer algum tipo de perca aí grande, se levar em consideração, né, os resultados financeiros de cada um deles. Além de olhar para o rendimento, que é uma das coisas mais interessantes que o investidor busca, né, é o retorno financeiro, é olhar também para a segurança da sua carteira. É uma dica que eu deixo aí para quem vai começar a investir. E é claro, estudar também, buscar sempre se informar a respeito dos fundos imobiliários ou de outros investimentos que você quer aprender, para que você não entre em um investimento que você não conheça e acabe perdendo dinheiro. E é claro, ao invés de você ganhar e ficar feliz com o que você está ganhando, você ficar aborrecido e triste pela perca que você sofreu simplesmente por estar desinformado ali e não buscar entender melhor como funciona cada um desses investimentos. E o que eu falo é isso, pessoal, depende muito, de forma geral, vai depender muito de quanto você tem para investir, independente do fundo imobiliário, para que você possa ter ali seus primeiros rendimentos, seja 10 reais, seja 50 reais, seja 100 reais, ou até mesmo um salário mínimo. É possível investir até conquistar o seu salário mínimo em fundos imobiliários? Sim, é possível, eu já até falei isso em outro vídeo aqui no canal também. Se vocês quiserem passar e dar uma olhada também, fiquem à vontade. Eu espero que vocês tenham gostado desse